Falando sobre o tema de hoje, a gente vai falar sobre a questão dos fenômenos místicos, a gente vai falar sobre o livro As Leis do Segredo. Falaremos hoje 5 pontos principais em relação à questão do entendimento dos fenômenos místicos. Primeiro ponto, aceitar os fenômenos místicos e espirituais sem negá-los de forma materialista. Então, aceitar os fenômenos místicos e espirituais sem negá-los de maneira materialista. O materialismo diz que só existe o que a gente enxerga, só existe o que é material, e não há nada além da matéria, não existe o invisível, não existem os espíritos, e nem existe o mundo espiritual. Mas a Reb Science, ela nega isso de forma extremamente enfática, porque, na verdade, o mundo espiritual existe uma alma. Nós estamos aqui nessa escola da alma, chamada Planeta Terra, treinando a nossa alma. E os fenômenos espirituais, os místicos, eles são verdadeiros. Mesmo que a gente não consiga comprovar todos eles, também ninguém nunca conseguiu comprovar que não existe. Uma alma, ninguém conseguiu comprovar que existe, mas ninguém conseguiu comprovar que não existe. Então, na história, a quantidade de pessoas que tentaram comprovar a existência da alma é imensa. Isso já é, então, um sinal da questão da existência da alma. Por isso, a gente tem que buscar levar a sério os fenômenos místicos. Filmes como, por exemplo, Adentrando os Sonhos e Experiências de Terror, ou A Guardiã Divina, livros como As Leis do Segredo, As Leis Místicas, A Verdade sobre o Mundo Espiritual, As Leis da Eternidade, todo esse conteúdo, esses ensinamentos, vem nos mostrar a questão da existência dos fenômenos místicos e também os fenômenos espirituais. Por exemplo, o Fogos Fatos. Fogos Fatos é um fenômeno místico, é como se fosse uma esfera de luz que ela surge em determinadas regiões. No Japão, no Brasil, tem também. E o mestre ensina no livro As Leis do Segredo que os fogos fatos são, na verdade, almas que estão ainda aqui no plano físico, muitas delas que acabaram de desencarnar e aparecem para os familiares na forma desse fogos fatos. Então é uma questão também de entender isso, levar a sério a questão dos fogos fatos, que é um fenômeno verdadeiro, é um fenômeno místico, a ciência não entende isso, mas é uma verdade. Então, fogos fatos fica aqui no capítulo 1 do livro As Leis do Segredo. Ou a experiência de paralisia do sono. Muitas pessoas têm a paralisia do sono, não entendem o que é aquilo, mas a paralisia do sono, como o mestre explica no livro As Leis do Segredo, é um espírito que está bloqueando você, ele está buscando, ele faz força sobre você, você fica paralisado ali, devido, geralmente, ao mau espírito tentando atrapalhar o seu sono, tentando alguma forma de possessão espiritual. E o mestre ensina como você escapa disso, você vira para o lado, porque o mau espírito não consegue parar uma pessoa quando você consegue escapar ali, virando para o lado, chamando o nome do Senhor Elcantara. A gente tem que buscar se aprofundar e levar a sério sobre a existência desses fenômenos místicos, fenômenos que estão além da compreensão científica. E além porque a ciência ainda não consegue comprovar. Você não consegue comprovar cientificamente com uma fórmula, com um relatório, mas aquilo é um fato, é um fenômeno místico, espiritual. Segundo ponto, cheque a sua mente e veja se você está se conectando com o mundo espiritual celestial. Então, cheque a sua mente e veja se você está conseguindo conectar a sua mente com o mundo celestial, pelo menos com o seu anjo da guarda. No ensinamento do ponteiro do coração, o mestre ensina que a nossa mente, ela tem como se fosse o ponteiro de um relógio. E esse ponteiro ele vai girando. Quando ele está para cima, ele está apontando para o mundo celestial, porém, quando ele está para baixo, ele começa a apontar para os reinos infernais. E de acordo com a nossa maneira de pensar, de acordo com o conteúdo dos nossos pensamentos, a nossa mente aponta para, basicamente, dividindo de forma binária, o mundo celestial ou o mundo infernal. E a gente tem que buscar disciplinar, treinar a nossa mente, de forma que a gente consiga receber
uma orientação correta de Deus, do Senhor Alcantari e do nosso espírito guardião. A gente tem que se tornar uno com o mundo celestial. Isso está relacionado com a lei da sintonia de vibrações. Nós vamos nos sintonizar com almas que estão na mesma vibração que a gente. Se você tem raiva de alguém, essa raiva se transforma em rancor, em ira, então você vai se conectar com algum espírito que tem a mesma tendência, um espírito perdido, por exemplo, ou um espírito do reino Ashura, que é o reino da violência, o inferno da violência. Nós, ao longo da vida, a gente acaba criando tendências na nossa mente. A nossa maneira de pensar vai criando tendências. E a gente tem que sempre analisar quais são as tendências da nossa alma. A gente tem que buscar corrigir as tendências negativas para o neutro e depois mudar a nossa maneira de pensar. Você tem que se arrepender daquilo que você faz de errado e mudar a sua forma para uma forma correta de ação. Não adianta só se arrepender. Tem que se arrepender e mudar a sua maneira de pensar. Se você, por exemplo, tem preguiça de estudar o ensinamento, essa é uma maneira equivocada, está errado. Você tem que corrigir isso. Tem que se movimentar para aí aprender o ensinamento. A gente tem que ter esse controle da nossa mente. Esse é um segundo ponto na questão dos fenômenos místicos. Então a pergunta é, você ficaria incomodado se alguém visse os seus pensamentos? Os pensamentos que você tem durante o dia. Se qualquer pessoa pudesse ver o que você pensa, como você se sentiria? Todo mundo enxerga os seus pensamentos, como se fosse numa TV aqui na frente do peito. E aí? A gente tem que se treinar a ponto de meus pensamentos são celestiais, eu estou buscando me esforçar. Então, qualquer pessoa pode enxergar o conteúdo dos meus pensamentos que não tem problema nenhum. Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto. Tomar medidas contra os espíritos dos vivos, possessão espiritual, os vírus e também a possessão por maus espíritos. Então, a gente sabe que hoje 50% das pessoas estão sob a influência espiritual negativa. Metade das pessoas hoje vive sob a influência de maus espíritos. E a gente aprendeu no livro As Leis do Segredo, o mestre Okal nos ensina isso nesse livro, que a infecção ela tem também um fator do vírus, uma lei da sintonia de vibrações. A infecção ela é uma forma de possessão espiritual. Os vírus possuem a pessoa. Essa é uma das explicações de uma infecção. Influenza, por exemplo, pode ser que no caso haja um espírito humano no centro e esse espírito humano que possivelmente veio a falecer dessa doença, ela acaba enviando esses vírus e bactérias para infectar outras pessoas. Existe esse lado espiritual, místico dentro das infecções. A infecção e a possessão espiritual, elas compartilham do mesmo princípio. Por isso, a gente tem que criar condições que evitem a possessão espiritual, que evitem também essa questão da infecção por vírus e bactérias. A gente tem que criar uma forma de repelir isso. Você tem que ter contramedidas para conseguir repelir isso. Uma delas é você criar uma aura em torno do seu corpo. Você consegue, com treino, com aprimoramento, lendo os livros, praticando os Qigans, momento de contemplação, reflexão, meditação, você vai, pensamentos altruístas, você acaba criando essa aura em torno de você e essa aura vai afastar essas influências negativas, inclusive a vírus e bactérias que podem vir a possuir aquela pessoa. Além disso, a gente tem que estar sempre consciente e ter contramedidas contra perturbações espirituais, que são os maus espíritos, os demônios. Se a gente não tomar cuidado e abrir brecha na nossa mente, eles vão acabar nos possuindo. É importante que o mestre nos ensina isso no livro As Leis do Segredo. A gente abandone o perfeccionismo. Perfeccionismo é uma fonte de possessão espiritual. Perfeccionismo é querer tudo 100%. Tudo tem que ser do meu jeito
e tudo tem que ser 100%. Se não for 100%, aí eu quebro. Isso é uma fonte de posição espiritual. Por quê? A gente vive num mundo imperfeito. Nem sempre tudo vai dar certo e nem sempre vai ser tudo do jeito que eu quero. A gente tem que criar essa resiliência, essa capacidade de adaptação frente ao que é inesperado, ao que aconteceu fora do que a gente planejava. Se a gente fica muito perfeccionista, obstinado na perfeição, isso gera frustração. E essa frustração é uma brecha para a possessão espiritual. Além disso, conhecer a lei das médias. Lei das médias significa, dentro da sua performance ao longo da vida profissional, a sua vida familiar, você, dentro de 10 anos, 5 anos, nem sempre você vai estar no pico. Tem hora que você vai estar para baixo, tem hora que você vai estar para cima. Mas você tem que entender, na média, como que você se comporta. Nos últimos 5 anos, qual tem sido a sua média? Quando você estiver lá embaixo, lembre-se que esse tempo vai parar. Esse período ele vai passar. E o que importa, no final das contas, é a média que você tem ao longo do tempo. Dividir os problemas em partes menores, essa é uma solução para você combater a posição espiritual. A gente sofre demais porque a gente quer resolver um problema de uma vez só. Só que os problemas difíceis, você não consegue resolver em um dia. Tem situações, tem problemas que você tem que quebrar em partes menores, criar uma agenda e trabalhar cada parte daquele problema ao longo do tempo. Você tem que quebrar o seu problema em frações menores, partes menores, e trabalhar todo dia um pouco dessas partes para você resolver aquele problema como um todo. É igual cavar um túnel numa montanha. Imagina que vai ser construída uma estrada dentro de uma montanha, você tem que cavar um túnel ali para construir essa estrada. Você não cava um túnel em um dia. Você vai levar ali 1 ano, por exemplo, ou 2 anos. São 24 meses. Esses 24 meses, você tem que distribuir a carga de trabalho dentro desses 24 meses e trabalhar, por exemplo, 20 dias, do que tem no mês 20 dias úteis, você tem que trabalhar cada dia aquele projeto para concluir os 24 meses. Você divide aquilo em partes menores e trabalha cada uma das partes. Essa é uma forma de você evitar posição espiritual. Ou seja, a sobrecarga, o excesso de trabalho, o excesso de tarefas, o excesso de responsabilidade, a ansiedade, a expectativa, o medo, tudo fonte de perturbação espiritual, possessão por maus espíritos e possessão por demônios. Por isso, você tem que trabalhar a sua mente, a sua maneira de pensar. Por isso que a gente insiste na disciplina espiritual. Recitar as orações, praticar reflexão, praticar as doações. Você tem que praticar as doações monetárias. Você tem que se desapegar do dinheiro que é importante para você. Isso é meu, isso aqui é meu. Uma parte disso você tem que se desapegar e oferecer a Deus como forma de gratidão. Isso é uma forma de treino espiritual. E assim você vai se desapegando e tranquilizando a sua mente. Esse é um ensinamento fundamental aqui do livro As Leis do Segredo. E também, nesse assunto, saber falar não. Tem coisa que possivelmente está além da sua capacidade. Você fala, não, agora eu não vou conseguir fazer isso. Não, agora não dá. Agora não. Essa também é uma decisão importante para você conseguir ter a sua mente em paz e não sintonizar com e evitar a possessão espiritual. Quarto ponto, adquirir o poder dármico para vencer os demônios. Então, para você conseguir vencer os demônios, você precisa do poder da iluminação, o poder dármico, para conseguir expulsar esse mal da sua vida. O poder dármico você adquire ele com o estudo, com o aprendizado, com a prática do ensinamento. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, quanto mais você memorizar o que o mestre fala, mais praticar aquilo no seu dia a dia, mais poder dármico você tem. Quanto mais você acredita no ensinamento. E você, com esse poder dármico, você consegue repelir os maus
espíritos e os demônios. Então, o poder dármico ele é necessário. É importante você controlar os seus desejos, você ter preceitos, você ter autocontrole. O autocontrole é fundamental na construção do poder dármico. O autocontrole é o que você não vai fazer. Ou são as regras que você tem para você mesmo. Alimentação, sono, relacionamento com as outras pessoas. Você tem que ter regra, você tem que ter preceitos e saber se controlar. Isso ajuda você a adquirir o poder dármico. E o quinto e último ponto é superar o medo do futuro, principalmente em relação a desastres naturais ou até mesmo a questão da pandemia. O mestre nos ensina que em relação ao futuro, a gente não precisa ter um medo exagerado em relação ao futuro. A gente tem que acreditar em Alcantara e saber confiar na força do Senhor Alcantara. O mestre ensina que a verdadeira salvação para as pessoas que vivem nesse mundo é retornar de forma segura ao mundo celestial após essa vida no mundo material. Essa salvação que a gente tem que buscar, isso que é importante. É você levar as pessoas para a salvação da alma. A verdadeira salvação é a salvação da alma. Desastres naturais, pandemias, catástrofes sempre acompanharam a humanidade, faz parte da nossa vida aqui no plano físico. O que importa não importa a situação, a condição em que você esteja, não dar desculpas, não ficar arrumando desculpas e construir a sua força, construir o seu poder ao longo do tempo, ser uma pessoa que tem coragem e esperança. Independente das circunstâncias, você almejar ser alguém que tem coragem, dá esperança para as outras pessoas e busca construir um futuro, a utopia. A Rap Science tem a missão da construção da utopia, o reino ideal aqui no planeta Terra. A gente deve buscar sempre ter isso em mente, que a situação que a gente vive hoje é um teste para a nossa alma, a gente tem que superar esse tipo de situação, a gente tem que buscar ter coragem, ter esperança e continuar seguindo em frente. Então, essas são algumas dicas para a gente entender mais a fundo a questão dos fenômenos místicos. A gente tem que saber levar a sério a questão dos fenômenos místicos, a questão do espírito, a questão da alma. Então, sugiro que vocês adquiram esse livro. Para você adquirir o livro As Leis do Segredo, é só enviar a mensagem no meu WhatsApp. O link do meu WhatsApp fica na descrição aqui do vídeo. Então, agradeço a presença de todos vocês. Tenham uma ótima noite e um bom descanso.